Você estima mais aos outros do que a si mesmo? Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Filipenses capítulo 2, versículo 3, 26 de setembro. Quando eu era um jovem universitário, frequentava uma pequena igreja onde muitos universitários adoravam ir. Um dia, enquanto participava de uma reunião de líderes em que várias questões estavam sendo discutidas, comecei a expressar minhas opiniões acerca do assunto em pauta. Não percebi quanto tempo fazia que eu estava falando até outro líder, mais velho do que eu, me deter e dizer: Rick, você poderia, por favor, ficar quieto? Ninguém mais consegue dizer uma palavra nesta conversa porque você está falando sem parar. Pode ser difícil de acreditar, mas você não é a única pessoa que tem uma opinião e que sabe alguma coisa. Todos nós temos ideias e opiniões tão valiosas quanto as suas e gostaríamos de expressá-las. Em minha ânsia de fornecer informações para a conversa, não percebi ter impensadamente dominado a reunião inteira. Por fim, aquele líder se cansou de me ouvir e falou de forma clara e gentil, dizendo para eu ficar quieto, a fim de que outras pessoas pudessem se expressar. Quando olhei para os outros líderes presentes na sala, percebi que todos estavam suspirando aliviados por alguém haver, enfim, me dito para ficar quieto. Fiquei muito envergonhado. Pensando bem, percebo que, por ser o mais jovem do grupo, eu estava inconscientemente tentando provar que o que eu tinha a contribuir era tão importante quanto o que os outros tinham a dizer. Porém, em meus esforços para provar meu valor aos olhos daqueles outros líderes, quase assumi o controle da discussão, fazendo parecer que queria monopolizar toda a conversa. Naturalmente, essa não foi a melhor maneira de mostrar que eu respeitava os outros. Eu não pretendia dar essa impressão, mas foi isso o que eu fiz aos olhos dos outros participantes daquele grupo. Após aquele incidente, lembro-me de recorrer a Filipenses capítulo 2 e versículo 3 e ler as palavras do apóstolo Paulo. Ele diz: Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Quando vi esse versículo à luz da severa repreensão que acabara de receber, decidi que queria entender claramente o que significava considerar os outros superiores a mim mesmo. Antes, porém, decidi estudar as palavras partidarismo e vanglória para poder compreender inteiramente a que Paulo estava se referindo nesse versículo. Ao escrever sobre partidarismo e vanglória, Paulo usa duas palavras gregas muito estratégicas. A palavra partidarismo é a grega eritheia, que é a imagem de uma pessoa que está disputando algum tipo de posição. Essa é uma pessoa que está tentando fazer-se parecer poderosa, perspicaz ou importante aos olhos dos outros. Porém, a seguir, Paulo menciona vanglória, que é a palavra grega kenodoxia. Essa é uma interessante mistura grega de conceitos que descreve a total futilidade de tal disputa e posicionamento. A palavra kenodoxia é composta por kenos e doxas. A palavra krenos descreve algo oco ou vazio, e doxas significa glória. Porém, quando essas duas palavras são combinadas em uma só, como nesse versículo, retratam uma vanglória oca ou vazia, uma espécie de glória de si mesmo que se assemelha à autopromoção.
Assim, essas palavras poderiam ser interpretadas como: não disputem posição ou tentem provar sua importância para os outros com muita vanglória oca e vazia e autopromoção. Paulo nos diz que, em vez de agir dessa maneira, que é tão errada aos olhos de Deus, devemos agir com humildade. Essa palavra provém do grego tapeiноprosune. A primeira parte da palavra provém do grego tapeinos, que descreve algo modesto, humilde ou básico. Retrata a atitude de alguém modesto que não se autopromove. Sugere uma pessoa modesta, despretensiosa e sem arrogância, mesmo sabendo ser mais inteligente, dotada ou talentosa do que outras. A segunda parte da palavra é pronos, que significa pensar. Quando essas duas palavras são combinadas, a nova palavra significa pensar modestamente, pensar de maneira despretensiosa sobre si mesmo, ou pensar modestamente sobre si mesmo. Uma pessoa que se encaixa nesta descrição não disputa uma posição de importância, monopolizando todas as conversas e tentando provar sua grandeza. Em vez disso, aprendeu a considerar as outras superiores a si mesma. A palavra considerar provém da palavra grega egeomai, que significa liderar ou considerar. Essa palavra e suas formas relacionadas se referiam a líderes extraordinários e brilhantes, dignos de reconhecimento e honra. Esses líderes detinham uma posição notável e superior aos olhos dos outros, merecendo o respeito, a honra e a consideração de pessoas que estavam em sua presença. Se você adicionar esses significados das palavras gregas à tradução interpretativa anterior, o versículo inteiro poderá ser interpretado neste sentido. Não disputem posição ou tentem provar sua importância para os outros com muita vanglória oca e vazia e autopromoção. Em vez disso, tenham uma opinião modesta de si mesmo e aprendam a reconhecer as excelentes contribuições que os outros têm a transmitir. Usando essa palavra, Paulo está nos dizendo que precisamos aprender a deixar de nos promover e aprender a respeitar os extraordinários e brilhantes dons e ideias que Deus deu aos outros. Em vez de falar sem cessar e monopolizar todas as conversas, precisamos aprender a dar espaço aos dons residentes nos outros. Suas ideias e talentos são tão importantes quanto os nossos. Entretanto, se exigimos constantemente a atenção de todos e nunca permitimos que os outros tenham oportunidade de se expressar ou usar seus dons, criamos uma situação em que os outros ficam sem reconhecimento, sendo consequentemente desonrados. Quando eu era um universitário, entusiasmado por Deus e ansioso por cumprir seu chamado em minha vida, não percebia quão voltado eu estava para minha própria visão e meu chamado, a ponto de ignorar os excelentes dons que Deus havia colocado nas pessoas ao meu redor. Embora fosse correto eu estar completamente comprometido com o meu chamado, eu tinha de ser ensinado que era errado ser tão exibido e negligente em reconhecer os dons, chamados e sonhos dos outros. Em minhas tentativas juvenis de provar que tinha algo valioso para contribuir, eu desonrava aqueles que também tinham visões tão dignas quanto as minhas. Tinha de aprender a pensar em mim com modéstia, manter minha boca fechada e reconhecer que, em qualquer circunstância, eu não era o único que tinha algo a dizer. Se você adquiriu acidentalmente o hábito de falar constantemente e se autopromover com muita ostentação,
É hora de deixar o Espírito Santo ensiná-lo a respeitar e dar espaço para as contribuições dos outros membros do grupo. Se você pedir sinceramente ao Espírito Santo para ajudá-lo, ele começará a lhe ensinar como valorizar os outros mais do que a si mesmo. Ouça esta oração e veja se ela se encaixa em sua vida. Senhor, perdoa-me pelas vezes em que fiquei tão absorto em minhas próprias ideias e convicções, que monopolizei conversas inteiras e não dei aos outros a oportunidade de expressarem o que estava em seu coração. Estou realmente arrependido por dar às pessoas a impressão de que eu pensava ser o único no grupo com algo digno a ser dito. Perdoa-me por ser tão egoísta e por não reconhecer as outras pessoas extraordinárias que têm ideias, dons e talentos tão valiosos quanto os meus. Ajuda-me a aprender a ter a mais alta consideração pelos outros, a manter minha boca fechada com mais frequência e a valorizar verdadeiramente os dons, talentos e ideias que tu colocaste nas outras pessoas. Assim eu oro em nome de Jesus. Para refletir, você tem mais consideração pelos outros do que por si mesmo? Você trata as pessoas como criações únicas e valiosas de Deus que merecem o mais elevado respeito? Ou, impensadamente, você se concentrou apenas em si mesmo, dando aos outros a impressão de que você pensa ser o único que tem algo a contribuir? Você já teve de trabalhar com alguém que monopolizava todas as conversas e não dava a ninguém a oportunidade de se expressar? Como isso fez você se sentir com relação a essa pessoa? O que você pode fazer para demonstrar que valoriza os outros e as opiniões deles? Quais atitudes visíveis você pode ter para demonstrar seu apreço pelos outros no grupo a que pertence? Curte, comenta e compartilha. E até o próximo devocional.